Já parou para pensar que os números são muito mais do que só uma ferramenta para contar coisas? Na verdade, eles são uma linguagem que a humanidade foi inventando e expandindo com o tempo para conseguir resolver problemas cada vez mais cabeludos. Hoje, a gente vai refazer essa jornada incrível. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o básico do básico, os números naturais. Daí a gente vai expandindo passo a passo para entender cada novo universo numérico até chegar numa técnica super poderosa para lidar com decimais que não acabam nunca. Beleza, vamos lá. Nossa jornada começa pela base de tudo, os primeiríssimos números que todo mundo aprende na vida. Então, esses aqui são os famosos números naturais. Perfeitos para o básico, né? Contar objetos, pessoas, qualquer coisa. Eles são o nosso ponto de partida, o alicerce de toda a matemática que veio depois. E as operações com eles são uma maravilha, super diretas. Uma soma como 3 mais 2, que dá 5, funciona perfeitamente nesse conjunto. Parece que está tudo resolvido, né? Ou será que não? Pois é. O que acontece quando a gente tenta tirar mais do que tem? O conjunto dos números naturais simplesmente não tem uma resposta para isso. É como dar de cara numa parede. Para conseguir avançar, a gente vai precisar de uma chave nova. E foi exatamente para responder essa pergunta que o nosso universo de números precisou crescer. E aqui estão eles, os números inteiros. Eles incluem tudo que a gente já tinha, os naturais, o zero e os seus opostos, os números negativos. Pronto, agora a nossa reta numérica vai para o infinito para os dois lados, o positivo e o negativo. Agora sim! 2 menos 3 tem uma resposta. Menos 1. Problema resolvido. Só que a matemática é assim, né? A gente mal resolve uma coisa e ela já joga outro desafio na nossa frente. E a divisão? Como é que se faz 1 dividido por 2 se o resultado não dá um número inteiro? E, de novo, o nosso sistema ficou pequeno. Para resolver essa questão da divisão, adivinha, mais uma expansão no nosso sistema. Chegou a hora de conhecer os racionais. Bem-vindos ao conjunto dos números racionais. A regra aqui é bem simples. Se um número pode ser escrito como uma fração, com um número inteiro em cima e outro embaixo, ele é um número racional. E isso, finalmente, nos dá uma resposta para 1 dividido por 2. E o legal dos racionais é que eles têm várias caras. A fração 1/2, por exemplo, vira um decimal bonitinho, que acaba 0,5. Já 3 sobre 1, na verdade, é o próprio número inteiro 3, só que disfarçado de fração. Mas olha que doideiro 51 sobre 99. Essa fração cria um padrão decimal que se repete para sempre. E é justamente nesses padrões infinitos que a coisa fica interessante de verdade. Eles guardam um segredo bem fascinante. Esse padrão infinito tem um nome, tá? É a dízima periódica. E a parte que fica se repetindo sem parar, nesse looping eterno, a gente chama de período. É um ciclo numérico que literalmente nunca termina. E, basicamente, existem 2 tipos. Na dízima simples, a repetição já começa coladinha na vírgula, tipo 0,333. Na composta, tem um intruso, uma parte que não se repete entre a vírgula e o começo do período. É o caso do 0,1 e aí começa o 666. Isso tudo nos leva à grande pergunta. A gente já viu que uma fração finita pode criar esse monstro de um número decimal infinito. Mas, será que dá para fazer o caminho de volta? Será que a gente consegue pegar esse número infinito e descobrir qual foi a fração simples que deu origem a ele? A resposta é com certeza. E a chave para domar esse infinito é encontrar o que a gente chama de fração geratriz, ou seja, a fração que gerou a dízima. A definição formal é essa aqui. A fração geratriz é a fração mais simples possível, a irredutível, que dá origem a uma dízima periódica. É como se fosse a fração mãe daquele número infinito. Olha só que elegante o processo para uma dízima simples. Primeiro, a gente dá um nome para ela, vamos chamar de x. Depois, a gente multiplica por 10, só para a vírgula andar uma casa. E agora vem o pulo do gato. A gente subtrai a primeira equação da segunda. E olha que mágico, a parte infinita, aquele monte de 2, 2, 2, simplesmente se cancela e some. O que sobra é uma equação super simples que mostra que a fração era 2 nomos. Mas claro, nem tudo é tão direto. Para uma dízima composta, aquela com um intruso, o processo precisa de um passinho a mais. Vamos pegar esse exemplo aqui, 2,61212. Primeiro a gente chama de x. Nosso primeiro objetivo é tirar a parte que não se repete, o 6, de depois da vírgula. Para isso a gente multiplica por 10 e ele passa para frente. Agora a gente precisa de outra equação com a mesma parte infinita para poder cancelar.
Então, multiplicamos a equação original por 1000 para a vírgula andar até o fim do primeiro período, o 12, e aí acontece a mágica de novo. Quando a gente subtrai uma equação da outra, aquela cauda infinita, puf, desaparece por completo. Depois de resolver a equação que sobrou e simplificar tudo, a gente chega neste resultado, 431 sobre 165. É isso. Essa é a fração exata, finita, que estava escondida por trás daquele decimal todo complexo e infinito. O infinito foi domado. E assim a gente fecha o círculo. A gente partiu da contagem simples, precisou dos negativos para subtrair, depois das frações para dividir e no fim usamos um pouco de álgebra para conseguir decifrar e converter até os padrões infinitos de volta para o mundo finito. Foi uma jornada e tanto, não foi? Mas fica aquela pulga atrás da orelha. Será que todo número que existe pode ser escrito como uma fração? Ou será que, para além do horizonte dos números racionais, existem outros universos numéricos ainda mais estranhos e fascinantes, só esperando para serem descobertos?